Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Já quero agradecer pela sua companhia aqui de toda a tarde. Mais uma semana se inicia e é muito bom contar aqui com a sua participação, contar com a sua companhia nessa tarde, certos de que sairemos daqui muito edificados, conhecendo mais ao Senhor Jesus, conhecendo mais da sua santa palavra. Então que você possa ter uma tarde edificante aqui, que você possa participar com a gente, deixando seus comentários, sua opinião a respeito do nosso tema. É sempre um privilégio ler os comentários, conhecer um pouco mais de vocês que acompanham aqui o Conversa da Tarde todos os dias aqui na IPP TV. Eu quero te convidar também a deixar um like aqui nesse vídeo, tá? Porque quando você deixa um like, o YouTube entrega para mais pessoas são alcançadas, mais pessoas têm acesso a um conteúdo bíblico, cristocêntrico. Então faça isso, deixa um like aqui nessa transmissão. E o tema do nosso programa de hoje é um tema que certamente nós temos muito a aprender, temos muito a refletir sobre ele, que é amando ao próximo. Já quero que você comece a analisar a sua própria vida aí. Você acha que você tem cumprido o mandamento de amar o próximo? Você acha que é fácil, na prática, amarmos ao nosso próximo? Pois é, vai pensando a respeito dessas coisas, porque a nossa conversa de hoje vai ser em torno desse tema aí. E para introduzir esse tema, eu vou chamar um vídeo do pastor Arival, que ele nos mostra que o amor é o RG de Cristo. Veja comigo esse vídeo. Então, Jesus, ele nos ordena, o meu mandamento é este, que vos ameis o quê? Uns aos outros. Então não é uma opção. Não é uma opção. Se você observar lá em João capítulo 13, volta para lá para João, capítulo 13. Jesus vai dizer no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, leia comigo aí, o que é que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Presta atenção, como é que Cristo vai ser conhecido por todos se a igreja não se amar? Se nós não amarmos uns aos outros. Então a forma da gente revelar que Cristo está em nós, que Cristo está na igreja, é através do amor. O amor seria o RG, carteira de identidade do cristão. Como é que ele prova que ele é cristão? Através do amor. Isso aí, o amor deve ser o RG do cristão, né? Nós precisamos demonstrar amor uns pelos outros, dentro e fora da igreja, né? Mas muitas vezes nós sabemos que dentro da igreja acontecem brigas, desentendimentos. Será que falta amor até no nosso meio? Nós vamos falar sobre isso e hoje tenho o prazer de receber aqui o pastor Tiago Souza, que é pastor da Igreja Vila da Graça e aceitou o nosso convite para bater um papo aqui nessa tarde sobre esse tema. Pastor, seja muito bem-vindo ao Conversa da Tarde. Olá, Marcos Melo. Boa tarde, meu irmão. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante, né? Como o pastor Arival disse, de fato, o amor, o verdadeiro amor cristão, ele é o nosso RG, o RG do cristão. É o nosso, é o sangue das artérias que corre no meio da igreja, com toda certeza é o amor cristão. E eu fico bem feliz de poder tratar sobre esse tema. Sim. Pastor, e a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é justamente se esse amor que deveria ser o nosso RG é algo natural nosso, principalmente o amor ao próximo, né? É algo que é natural do homem ou será que isso requer de nós algum esforço? Naturalmente, nós conseguimos amar uns aos outros ou existe aí uma parcela, uma responsabilidade, um esforço que nós precisamos ter para conseguir cumprir esse mandamento? Olha, eu creio que as duas coisas, elas são verdadeiras. Por exemplo, eu não preciso ter um esforço, por exemplo, para amar a minha esposa,
amar os meus filhos, ou mesmo amar pessoas queridas que eu gosto, que estão próximas a mim. Então há algo natural, e obviamente que isso, quando eu digo natural, isso é algo extra, que foi plantado em nós, obviamente, isso faz parte da nossa imagem e semelhança do nosso Criador. Então, você tem uma parte que ela digamos, que é algo mais natural, né? Mas, por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos, nós precisamos, de fato, ter um esforço para amar certas pessoas, e isso nos é dado, obviamente, forças, né, para ter essa disposição de amar por meio do Espírito Santo, por meio da santificação. Então, eu creio que as duas coisas são verdadeiras, assim, né? Eu amo naturalmente as pessoas que estão próximas a mim, né, minha família, minha esposa, os meus filhos, pessoas queridas, mas o outro, aquela pessoa que se coloca como o meu próximo, né, com toda certeza eu preciso de um esforço maior, e essa força de amá-lo, tal como o Evangelho nos ordena, ele é dado pelo Espírito Santo por meio da santificação. Ok, pastor. Quando nós vemos a passagem de Mateus, capítulo 22, né, a partir do verso 34, nós vemos aqui o ensinamento de Jesus, quando ele é questionado pelos fariseus a respeito de qual era o maior mandamento da lei, né? Jesus respondeu isso: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O que seria amar ao próximo como a nós mesmos? Será que nessa explicação aqui, nessa ordem de Jesus, isso não daria uma margem a uma interpretação de que nós deveríamos nos amar, intensificar esse amor que nós temos por nós mesmos, que é muito grande, por sinal? Será que ele está incentivando isso, que nós devemos dedicar tempo, atenção a nós mesmos, para então dar atenção a outras pessoas também? Como a gente interpreta, entende essa ordem de Jesus aqui? Ok, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o mandamento de amar, ele é uma graça, e aí por isso que eu disse, né, que em certas ocasiões, com certas pessoas, nós temos essa naturalidade de amar, haja vista que temos essa imagem e semelhança, é um mandamento e é um dom, né? Quando Jesus falou em Mateus, no capítulo 23, o nosso amor a Deus, ele é o alicerce, ele é esse eixo gravitacional, onde todas as outras disposições amorosas, disposições de serviço, elas vão estar ali meio que gravitando, né? Em volta desse eixo gravitacional do nosso amor ao Senhor Deus. Então, não há como amar o próximo, como amamos a nós mesmos, sem antes ter este amor ao Senhor Deus. Ou seja, nós só vamos conseguir subir alguns degraus acima, entender essa disposição que Jesus está nos ordenando, se a gente amar o Senhor Deus, se nós temermos o Senhor Deus, se nós obedecermos o nosso Senhor Deus, termos uma vida de devoção a Ele. Em segundo lugar, eu creio que não há uma necessidade de nós buscarmos uma intensidade maior para depois amar o próximo. Eu creio que nós nos amamos até demais. Talvez um dos problemas da humanidade hoje é que a humanidade ela se ama demais. Né? O que nós precisamos fazer é abandonar um pouco essa visão narcisista, né, de nós mesmos e apontar para cima
de forma vertical e apontar para o próximo, né, nessa disposição de serviço, de amor, de sentimento ao próximo. Então, o amor ao próximo é uma escolha proporcional, proposital, ativa, e ela deve ser, esse amor deve ser medido. Qual é a regra de medir? O amor que devo ter pelo meu próximo, ele deve ser medido com o amor que eu tenho por mim mesmo, é fazer ao próximo tudo aquilo que eu desejaria que o próximo fizesse a mim, ou mesmo o que eu faria a mim mesmo. Então, não é qualquer amor. É o amor à maneira bíblica, é o amor segundo as Escrituras, é o amor correspondente ao amor que eu tenho por mim mesmo. Então, essa é a regra. É o tipo do texto, sabe, que nós não precisamos de exegese para entender. E aí Jesus ilustrou, né, de uma forma fantástica, o que é o amor ao próximo, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25 ali, né, na parábola do bom samaritano. Então você tem ali uma ilustração daquilo que é o amor, disposição, voluntariedade, serviço, se colocar no lugar do próximo e ajudá-lo, né, de uma forma sacrificial. Aí está o grande desafio, né? Esse padrão bíblico aí de um amor sacrificial, né? Assim como Jesus nos amou, nos perdoou, nós devemos fazer isso pelo outro, né? E a gente sabe que na prática isso é muito difícil, né, pastor? E o pessoal está aqui comentando no chat, a Jamile fez uma pergunta muito interessante, que ela falou assim: amar o pessoal que não conhece Jesus da mesma forma que você ama o seu irmão em Cristo? Sempre tive essa dúvida. Ou seja, ela quer saber se esse amor ao próximo deve ser na mesma medida para os de dentro e para os de fora, né? Isso me lembra também o que Paulo escreve aos Gálatas, quando ele diz assim, que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé, né? Essa pergunta, ela está relacionada a isso ou não? Nós devemos demonstrar esse mesmo amor aos de dentro, aos de fora, na mesma intensidade? Existe alguma diferença ou não? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Digamos que a necessidade de eu apontar o meu amor para os perdidos seja talvez ainda maior do que os irmãos da igreja. Porque os irmãos em Cristo, algo que é muito interessante de ver, faz parte do DNA, faz parte do sangue das artérias da igreja de Cristo, este amor. Eu estava agora, alguns dias atrás, na conferência da Atos 29. Tivemos ali presbiterianos, tivemos batistas, tivemos irmãos de comunidades, tivemos tradicionais pentecostais. Todos nós sentamos à mesa, conversamos. É algo que você já sente, aquela atmosfera amor no ambiente, assim, sabe? Ainda que nas suas diferenças, né? Mas por que eu digo que talvez seja de uma forma intencional você apontar, né, o seu amor para o incrédulo? Porque você você precisa desejar que ele venha fazer parte dessa família. Então, talvez a maior demonstração de amor pelo incrédulo não é simplesmente ajudá-lo naquilo que ele precisa. Obviamente isso está envolvido também, mas é levar a ele a maior de suas necessidades, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma vez que você leva o Evangelho de Cristo Jesus, esse já é um ato poderoso de amor, assim, sabe? Mas nós temos que, obviamente, olhar para os de dentro. Precisamos olhar de uma forma fraternal, né, cordial e especial para os da família de Cristo Jesus. Então, se eu tenho uma única oportunidade, né, de fazer o bem, eu preciso fazer o bem para aqueles que estão dentro da família da aliança. Algo interessante que nós presenciamos alguns dias atrás
foi juntas missionárias, irmãos em Cristo, se dispondo, né, e alugando, fretando grandes aviões para buscar os nossos irmãos afegãos. Pessoas que nós nunca vimos na vida, pessoas que nós nunca vimos a face, nós não sabemos a cor do seu cabelo, nós não sabemos a cor da sua pele, nós não sabemos o grau de instrução que ele tem acerca do Evangelho, mas são irmãos em Cristo que poderiam sofrer muito, né, naquele governo talibã. Então, pessoas de diversos lugares do mundo buscando irmãos em Cristo. E o único critério para entrar naqueles aviões ali era, de fato, se essa pessoa fosse irmão em Cristo, um cristão, né? Então, eu creio que é uma boa pergunta essa aí, é uma boa pergunta. Então, há momentos que o meu amor vai ser mais intenso, por exemplo, no caso desse do Talibã, e há momentos onde eu vou ter que, talvez, apontar o meu amor para o incrédulo, a fim de que eu venha pregar o Evangelho, a fim de que ele venha se tornar parte dessa família, e aí sim, talvez, aumentar, né, a intensidade desse amor, uma vez que ele faz parte da mesma família de Cristo Jesus. Isso aí, pastor, eu concordo com suas palavras, e essa pergunta é muito boa mesmo, porque às vezes nós encontramos facilidade para amar os de dentro, para amar os amáveis, e temos muita dificuldade de amar os não amáveis, né? E às vezes dentro da nossa própria família existem pessoas que não professam a mesma fé que nós, né? E aí a gente diz, eu vou deixar para amar os da minha família da fé, e a gente vai se justificando, enfim, encontrando desculpas para nós mesmos para não cumprirmos esse mandamento, né? Mas é importante lembrar que o mandamento inclui a todos, né? E, pastor, agora queria ir para uma parte prática, né? A gente sempre gosta muito daqui na nossa conversa resultar em algo prático. Agora, entendendo que amar ao próximo é um mandamento, entendendo a dificuldade de se fazer isso, como eu posso praticar? Como eu posso dar o primeiro passo? Como eu posso me dedicar a cumprir o mandamento de amar ao próximo? Nós temos boas alternativas e nós temos boas oportunidades hoje, no meio dessa pandemia, no meio de uma economia que está quebrada, né, da nossa nação, infelizmente. E estamos no meio de um momento muito intenso, né, de pessoas que ainda estão ficando doentes, e o que nós podemos fazer por elas? Alguns meses atrás, eu estava expondo 1 Coríntios, e nós chegamos ali no capítulo de número 13, foi bem interessante, porque Paulo diz que o amor tudo suporta, o amor tudo sofre. E naquela semana, nós perdemos um irmão em Cristo aqui, da nossa comunidade, por conta do coronavírus, né? E quem levou este irmão até o hospital foi um dos presbíteros da nossa igreja. Alguém que poderia estar considerado talvez como um grupo de risco por conta da sua idade. Mas mesmo assim, ele foi lá na casa desse irmão, o carregou no colo porque esse irmão já estava sem forças, todo suado, né? Ou seja, basicamente o antro do coronavírus estava exatamente no seu corpo, né? Doente, suando, né? Tossindo, e este presbítero, de uma forma graciosa, de uma forma sacrificial, doadora, e aí eu faço até a questão de falar o nome dele aqui, o presbítero Neemias, pegou este irmão nos braços, colocou dentro do seu carro, se expondo, né, levou ele ao hospital. Então, são momentos assim, onde nós nos colocamos, até mesmo colocando a nossa vida em risco, sabe? Se é para fazer o bem, se é para tentar ajudar, eu acho que nós cristãos podemos sim colocar a nossa vida em risco para o bem do próximo, sabe?
Uma outra forma prática, como eu já disse, é pregando o evangelho. Não há outra oportunidade, assim, não há outra alternativa talvez melhor do que você pregar o evangelho ao incrédulo. Você está dentro do Uber, ainda que você não conheça aquela pessoa, mas você tem a impressão que aquela pessoa não é um irmão em Cristo, você prega o evangelho, sabe? Você não sabe nada da vida dela, mas em Cristo você decide amar aquela pessoa pregando o evangelho, sabe? Então, há várias maneiras práticas de você obedecer, né, este mandamento, esse dom tão gracioso, né, que Paulo vai dizer é o maior, é o caminho mais elevado de todos, sabe? Então, você tem algumas maneiras práticas. Na igreja local, é o que mais nós podemos ver. O mandamento servir uns aos outros, isso vai envolver amor. Acolher uns aos outros, amar uns aos outros, e você está servindo uns aos outros dentro da comunidade, passa por esse sangue aí nas artérias da igreja local, sabe? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: um dos momentos assim mais tensos, talvez, da igreja local, são momentos de reunião, talvez num momento de reunião do conselho, ou num momento de reunião do louvor, e aí alguém importante ali que deveria estar naquela reunião, ou um presbítero, ou um músico, essa pessoa está atrasada, ela está atrasada 25 minutos. O que o amor cristão nos faz pensar acerca daquela pessoa? Opa, peraí, alguma coisa aconteceu, algum imprevisto aconteceu. O amor cristão, ele não vai de uma forma pronta, né, me levar a pensar, essa pessoa está querendo me pregar uma peça, ou está fazendo isso de forma proposital. Não, o amor cristão vai me levar a pensar, alguma coisa aconteceu, essa pessoa pegou algum trânsito, né, ou há uma justificativa para isso, sabe? Então você tem várias maneiras de que você pode praticar esse amor, sabe, esse amor cristão. Se envolvendo, por vezes, num departamento que não é o seu, mas você está ali querendo servir, hospedando missionários, contribuindo em missões. Há muitas maneiras de você praticar esse ato do amor, né? Amém. Que Deus nos ajude a isso, né? Pastor, muito obrigado, estamos muito contentes de recebê-lo aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final para todos aqueles que, depois dessa conversa, se sentiram encorajados a praticar o amor, né, o amor ao próximo, a enxergar o próximo com misericórdia, com compaixão. Alguns dessas pessoas que nos assistem devem ter dificuldade de amar uma ou outra pessoa, e às vezes isso nos desmotiva, né? A gente diz, é difícil amar essa pessoa aqui, né? Eu amo todo mundo, mas tem uma pessoa específica que eu tenho uma dificuldade. O que o senhor deixaria como uma mensagem final para essas pessoas e para aquelas outras também que não têm esse problema, que não têm dificuldade, que esbanja amor aí? Fala uma mensagem final para todo mundo. Eu creio que esse amor, pelo menos a semente dele, né, ou o primeiro brotinho, já está no coração do crente. Já está ali, sabe? O que nós precisamos fazer é cultivar. O que nós precisamos fazer é regar essa sementinha todos os dias. De que forma? Com meditação, oração, leitura do Evangelho. Por vezes nós queremos crescer em graça, queremos crescer no dom do Espírito, o amor faz parte de um desses dons, achando que a coisa vai ser assim, vai cair do céu, né? E nós vamos pegar aquilo, como uma camisa, você vai vestir. Não é assim, você precisa frutificar. E até a palavra, o fruto do Espírito, e o amor faz parte, né, do fruto do Espírito, ela tem a ideia de que a coisa ela é natural por meio do Espírito. Ela acontece de uma forma orgânica por meio do Espírito. Por exemplo, nós podemos fazer suco de laranja, podemos criar máquinas de laranja,
máquinas de cortar laranja, podemos carregar, transportar laranjas de um lugar para o outro, mas o que nós não podemos fazer é laranja, porque a laranja é um fruto, faz parte da criação do nosso Deus. Então, falando sobre fruto do Espírito, é algo completamente dado pelo Espírito Santo de Deus. E se nós desejarmos, né, crescer neste dom, nós vamos precisar nos dedicar nos meios de graça. Nós precisamos nos dedicar à vida de oração, meditação do Evangelho, leitura devocional constante, sabe? Então, eu creio que todos nós, né, nós nunca vamos chegar, pelo menos não nessa vida ainda, né, tão de guerra, de batalha entre a velha natureza e a nova natureza humana que nós temos em Cristo. Nós nunca vamos chegar a este patamar que o Senhor Deus exige, mas precisamos crescer. Então, hoje, no ano de 2021, eu amo muito mais os meus irmãos do que eu amei no ano passado, em 2020. E eu tenho certeza que, crescendo em graça, eu vou amar muito mais os meus irmãos no ano que vem do que eu estou amando hoje. Então, eu creio que uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura do Evangelho, de bons livros, sabe, podem nos ajudar nessa caminhada. Aí você tem alguns autores assim que são maravilhosos, né? Lembro de um agora chamado Jerry Bridges. Nós estudamos aqui na igreja esse livro aqui, é fantástico. Até com ele aqui do lado. A Vida Frutífera. A Vida Frutífera, da editora Cultura Cristã, do Jerry Bridges. Onde ele vai tratar sobre isso. Então, você vai proporcionando a si mesmo essas oportunidades de leitura, de comprar um bom material, de se dedicar à leitura, sabe? E colocar, obviamente, isso em prática, principalmente na igreja local. Muito bom, pastor. Até deixei aqui no nosso chat o nome do autor, o livro que o senhor indicou. E quero agradecer mais uma vez por essa conversa edificante, por nos abençoar nessa tarde. Mandar um abraço para todo mundo aí de Joinville que está presente aqui no chat, tá? Provavelmente suas ovelhas aí, Fernando, Suzana, muita gente, Santa Catarina aqui nos assistindo. E obrigado, pessoas pastor. Amorosas. Né? Imagino, que bom. Espero contar mais vezes com o senhor aqui no nosso programa, tá bom? Beleza, meu irmão, beleza. Estou aqui à disposição para servir vocês. Amém. Bom, Deus abençoe. Pastor. Deus abençoe a igreja de Pinheiros, que sempre para nós é uma referência de igreja local, tá bom? Amém, pastor. Abraço. Um abraço. Tchau. E agora a gente segue falando sobre esse tema. O programa ainda não acabou e o pastor Arival vai nos mostrar que aquele que não ama permanece na morte. João 4, 7 e 8. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se eu não amo, é porque eu não sou convertido, eu não nasci de novo ainda. Esse é o grande teste que nós temos que fazer na nossa vida cristã. E é tão interessante isso. Veja no capítulo 3 de 1 João, versículo 14, 1 João 3,14 diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Forte, né? Muito forte esses textos aí que o pastor Arival leu, mas são verdades incontestáveis, né, das Escrituras. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque o nosso Deus é amor. E eu quero dar uma boa tarde para vocês que estão comentando aqui no chat: a Ariane Araújo, a Gisele, Heloísa, Jamile, Zizi, o Júlio, da Presbiteriana de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, Aldeneide, Francisca, disse que o amor é a base de tudo. Verdade, Francisca. A Delva também, estava sentindo falta dos seus comentários aqui, Delva.
a Nayara, que também é lá de Joinville, né? Joinville está realmente em peso com a gente no programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lídia disse que é uma excelente conversa. A Helenice, também do Rio Grande do Sul, Canoas, bênção. Obrigado, Helenice, pelo seu comentário. Continuem conosco. Nós vamos agora ver um recadinho da nossa editora Hebron, que é a nossa editora missionária. Todos os recursos da Hebron são revertidos para missões no Brasil e no mundo, e é por isso que a gente faz questão de sempre trazer novidades para vocês aqui da nossa editora. E o Tiago, mais um Tiago aqui no programa de hoje. O Tiago vai te mostrar aí as novidades da nossa editora. E com você, Tiago. Chegou setembro, e com ele uma das causas mais importantes do ano, a prevenção ao suicídio. Para ajudar e contribuir com tal causa, a editora Hebron lançou um combo com 2 livros. O primeiro, Não Desista de Você, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. O segundo, Transtornos Mentais e Espiritualidade, escrito pelo pastor Arival Dias Casimiro e por Roseli Chavit. Contribua com essa causa. Adquira este combo de livros em editorebron.com.br. Este link que aparece agora na sua tela. Setembro é um mês onde a fé e a medicina andam juntas na prevenção ao suicídio. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para missões através da JMP, a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito obrigado, Tiago. E se você quer contribuir com a obra missionária, quer comprar esse combo aí, acesse o site editorebron.com.br, a gente entrega para o Brasil inteiro e todo o lucro é revertido para a obra missionária. Agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Eu quero ler com você os versos 13 e 14. O que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Ele diz o seguinte: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é uma convocação para os irmãos que estavam ali em um momento de confusão, querendo voltar a práticas antigas, e o apóstolo diz o seguinte, que eles deveriam andar em unidade e deveriam utilizar a liberdade para a qual eles haviam sido chamados, não para cada um fazer o que quisesse, não para cada um vivesse sua própria vida sem prestar contas a ninguém. Não é para isso que o Senhor nos libertou, mas pelo contrário, ele diz: sirvam uns aos outros mediante o amor. E nós temos vivido tempos onde nós gostamos muito O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta depois de um probleminha técnico aqui, mas foi bom porque vocês conheceram o programa Bem Casados, que é o programa aí da nossa IPPTV com o pastor Tiago e sua esposa Luana, um programa muito edificante. Estava falando com vocês sobre Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13 e 14, né? Onde Paulo está orientando aqueles irmãos ali que eles não deveriam utilizar a liberdade para a qual o Senhor conquistou para eles como uma forma egoísta, né? A liberdade que nós encontramos no Evangelho, que nós recebemos em Cristo Jesus, não foi para viver a nossa vida de qualquer maneira, a nossa vida sem prestar contas ao outro, achando que ninguém nos deve nada, e aí a gente deve, cada um, cuidar da sua própria vida e viver de forma isolada. Quando, na verdade, o nosso chamado é para viver em unidade, em comunhão, que nós possamos exortar uns aos outros, caminhar uns com os outros e amar uns aos outros. E é isso que ele fala no final aí do verso 13, né? Sirvam uns aos outros mediante o amor. E nós temos muita dificuldade em servir. Nós amamos ser servidos, né? Amamos que pessoas venham até nós e nos façam coisas boas, coisas positivas, mas nós temos muita dificuldade em servir ao outro, principalmente quando isso exige de nós abrir mão de alguma coisa, né? Então nós não temos essa disposição de perder para o outro ganhar. E eu quero que você, depois de tudo que a gente conversou aqui com o pastor Tiago, que você possa refletir a respeito dessa pergunta. Você tem se dedicado a cumprir o mandamento do amor ao próximo? Você tem se dedicado, tem dedicado a sua vida a isso? Você entendeu a importância desse mandamento? Esse mandamento, ele resume toda a lei. E por que ele resume toda a lei, né? Porque quando nós amamos o próximo, nós estamos fazendo o bem para o outro, nós estamos glorificando ao Senhor. Quando nós amamos os nossos pais, nós estamos o honrando, então estamos cumprindo esse mandamento. Quando nós amamos o próximo, nós não vamos matar, não vamos roubar, nós não vamos cobiçar. Então estamos cumprindo também esses mandamentos. É por isso que o amor é o resumo da lei, né? É por isso que o amor é esse mandamento tão importante, porque quando amamos, nós conseguimos cumprir esses mandamentos. Agora, esse é o grande questionamento, né? Quanto tempo você tem gastado investindo na vida de pessoas? Quanto tempo você tem gastado demonstrando amor para o outro? E de que forma você tem feito isso? Nós nos enganamos achando que vamos cumprir o mandamento do amor simplesmente vindo aos domingos para a igreja, simplesmente até dando elogios para alguém, e achamos que isso é demonstrar amor, mas é muito mais do que isso, né? A demonstração de amor é viver com o outro, pelo outro, é suportar o outro, é ser um braço amigo quando o outro precisa, independente se esse outro tem alguma condição de te retribuir isso ou não, né? É um amor incondicional. E é isso que torna tudo tão belo, né? Essa incondicionalidade do amor. Porque quando Deus nos amou, Ele nos amou de maneira incondicional. Nós não tínhamos nada e não temos nada para dar em troca a Ele, né? A não ser a nossa própria vida, mas isso ainda é tão pouco diante de tanto amor, de tanta graça, de tanta misericórdia derramada a nós, né? Por isso que nós também devemos demonstrar esse amor ao outro de uma forma incondicional. Ah, mas fulano não merece o meu amor, não merece a minha atenção, olha só como ele me trata, olha só o que ele me fez. Que isso não sejam barreiras para que você descumpra um mandamento tão importante como este mandamento do amor. Saiba disso, que muitas vezes esse amor vai te custar algumas coisas. Muitas vezes amar ao próximo vai custar que você abra mão do seu ego, que você abra mão das suas prioridades, que você coloque o outro como alguém superior a si mesmo, e assim você possa se esforçar e praticar aquilo que Paulo nos instrui, que o Senhor Jesus já havia dito às pessoas que estavam ali com ele, ouvindo, né, aos fariseus quando questionaram, que nós possamos levar a sério esse mandamento, né? O pastor Hernandes vai falar que amar ao próximo é servir ao próximo. Isso na ilustração do caso
do bom samaritano. Vamos ver esse vídeo. Representada pelo samaritano. Embora ele fosse de uma outra nacionalidade, embora ele tivesse uma outra crença, quando ele vê alguém caído à beira do caminho, ele não quer saber se isso vai trazer prejuízo, perda de tempo, riscos. Ele entende que é mais importante o exercício da misericórdia do que os sacrifícios. E ele para. E porque ele para, ele se aproxima. E porque ele se aproxima, ele sente compaixão. E porque ele sente compaixão, ele age. E porque ele age, ele investe. Nós não podemos ver cenários de carência e miséria e passar de largo. Nós não podemos adotar uma filosofia de indiferença, onde a nossa consciência fica anestesiada, o nosso coração calcificado e as nossas mãos encolhidas. Quem ama Deus, quem ama o próximo, serve ao próximo. A filosofia deste homem pode ser resumida assim: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Então, eu gostaria de encorajar você a ser uma pessoa bondosa, misericordiosa, de você estender a mão para o aflito, de você socorrer o necessitado. Deus não deu toda a provisão que você tem nas mãos só para abastecer você. Você pode ser um ajudador, você pode ser um abençoador, você pode estender as suas mãos para distribuir atos de misericórdia e de bondade. E então, você vai compreender que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas você evidencia a salvação pela graça mediante a prática de boas obras. Forte, né? Pois é, que Deus nos ajude a cumprir isso. E a Delva fez um comentário aqui, na verdade uma pergunta, né? Ela disse que não odeia ninguém, mas às vezes ela se chateia com algumas atitudes das pessoas e perguntou se isso seria uma falta de amor. Delva, depende de como você reage a essas atitudes, né? Que chateação é essa? Quando nós nos chateamos e externamos isso, né? Colocamos isso de uma forma ignorante, de uma forma grosseira, quando nós constrangemos as pessoas, quando nós retribuímos as pessoas na mesma moeda, isso é falta de amor. Agora, alguns sentimentos nós vamos ter, porque nós somos seres humanos, né? Então, alguém vai te fazer mal, é natural que você se entristeça, é natural que você se decepcione, que você, em algum momento, se sinta desvalorizado, se sinta como se aquela pessoa tivesse te desrespeitado, isso é natural. Agora, a forma como você vai reagir a isso é o que vai ditar se o seu coração está cheio de amor ou não. Se nós fazemos o bem apenas àqueles que fazem o bem para nós, então nós não estamos fazendo nada demais, né? O Senhor Jesus nos ensina isso. Mas se nós fazemos o bem àqueles que nos magoam, àqueles que nos maltratam, àqueles que nos difamam, então nós estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, veio ao mundo em forma de homem, sofreu, foi humilhado, foi castigado, sofreu morte de cruz e nos deu o exemplo do que é ser um servo sofredor, né? Muitas vezes a demonstração do amor nos levará a isso, a nos humilharmos, a sofrermos, mas precisamos nos lembrar que nós estamos amando o próximo, não porque ele é alguém legal, não porque ele é alguém que irá me retribuir, porque ele é alguém que merece esse amor, mas porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. E porque nós somos amados, porque nós somos perdoados, então nós também amamos ao outro, nós também perdoamos ao outro, nós também demonstramos cuidado, carinho, afeto, amor e misericórdia para o outro. Que isso possa estar na nossa memória muito vívido no nosso dia a dia, porque essas situações vão acontecer, né? As pessoas vão nos machucar, vão nos ferir, e nós precisamos nos posicionar. E quando temos esses textos em nossa mente, isso nos ajuda a não pecarmos, mas a fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou, né? 1 João 4:20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso,
Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o amor é isso, né? Nos voltarmos ao Senhor, amar a Deus de uma forma tão intensa, tão genuína, tão grande, que isso resulte em amor ao próximo, né? Quase que como algo natural, né? Eu transbordo de amor para o Senhor, pelo Senhor, e esse amor irá atingir as pessoas, né? Mas, de fato, não é fácil amar os não amáveis, né? É fácil amar as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, que a gente se identifica, né? Aquelas pessoas que são amorosas também conosco. Isso é fácil, isso é bom, isso é agradável. Mas amar aqueles que nos prejudicam não é fácil, né? E no mesmo texto que nós lemos de Gálatas, né, um pouco mais para frente, no verso 6, no capítulo 6, a partir do verso 9, Paulo fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E fazer o bem às vezes cansa. Paulo sabia disso, é por isso que ele orienta aqueles irmãos: não canse de fazer o bem. Eu sei que muitas vezes você vai demonstrar amor e não vai receber isso de volta, mas não canse de fazer o bem. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão falar mal de você e você vai querer reagir na mesma moeda, vai querer bater boca, vai querer brigar, mas não canse de fazer o bem. Lembre-se de que você foi chamado para ser um pacificador, um resolvedor de conflitos, não um causador de conflitos, né? Não canse de fazer o bem, não canse de amar ao próximo, não canse de cumprir o mandamento do Senhor, por mais difícil que isso seja, né? Vou ler o comentário aqui da Edinalva, que diz que Deus nos ajude a cumprir esse mandamento de amar ao próximo, somente pedindo ajuda a Deus. Ele mesmo coloca amor no nosso coração. Isso é verdade. A Maria Aparecida está dizendo como isso é difícil, né? Isso é muito difícil de fato. Semeadores está com a gente também, lá de BH. Depois me lembra o seu nome, Semeadores. Eu sei que é uma irmã que está sempre com a gente aqui. O Cimei também está com a gente. Paulo Henrique. Felipe de Oliveira, lá de Joinville também. Leonardo Leal. A Erenice. Continuem conosco, porque o nosso programa ainda não acabou. Nós vamos ver mais um vídeo agora do pastor Arival dizendo que se nós não amamos, nós não somos nascidos de novo. João 15, versículo 12. Vamos juntos? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A maior revelação que nós temos acerca da pessoa de Deus está lá em João, capítulo 4, quando diz que Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus, a natureza de Deus é o amor. E quando a gente fala sobre esse tema, do ponto de vista prático, nós vamos encontrar base bíblica para dizer que o amor é o teste que vai identificar se nós somos crentes ou não, convertidos ou não. E a Bíblia vai dizer, eu quero mostrar para vocês, que se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos nascidos de novo, nós não somos crentes. Isso é verdade. Precisamos amar uns aos outros, precisamos demonstrar na prática, né, essa fé salvadora a qual nós cremos e temos. Agora eu quero falar com vocês sobre a nossa Junta Missionária de Pinheiros, JMP, que é o braço missionário da nossa igreja, né? A Junta tem feito um trabalho muito bonito no Brasil inteiro, não só em São Paulo, né? Temos congregações próprias, congregações parceiras, temos vários projetos espalhados pelo Brasil e até no mundo. Temos obreiros em outros países também, temos congregações sendo plantadas em outros países, e tudo isso é fruto da sua generosidade, fruto de uma igreja que crê, acredita e investe em missões, e tem vários projetos que eu quero que você conheça através desse vídeo com o pastor Mariano. Vamos ver. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008.
e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amaragé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Isso aí, bênção, envolva-se com missões, acesse o site da nossa Junta Missionária de Pinheiros, acesse o site da nossa igreja também, lá você vai ter mais informações e conheça o trabalho que nós temos desenvolvido, né? Nós somos uma igreja missionária e isso não é só da boca para fora, não. Na prática, nós temos visto o esforço do pastor Arival, da Junta Missionária, de todo o corpo diretivo, né, do pastor Mariano, enfim, em contribuir com missões no Brasil, em plantar igrejas no Nordeste. Nós temos trabalhos muito bonitos e vale a pena você conhecer a nossa JMP. O nosso programa está chegando ao fim. Eu espero que você tenha saído daqui mais uma vez desafiado, né? Toda tarde nós saímos daqui desafiados a colocar em prática algo que as Escrituras nos orientam, nos ensinam, e que você possa encontrar em Deus força aí para amar o seu próximo. Que Deus nos ajude a sermos menos egoístas, né, a pensar menos em nós mesmos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, e que nós possamos nos dedicar mais às pessoas, abençoar mais as pessoas. E muito obrigado pelos seus comentários também, a Maria Aparecida, a Vanilda, dizendo Deus abençoe os projetos dessa igreja, a Vânia Julião, estava com saudade também dos seus comentários, Vânia, dizendo o IPP-TV sempre abençoando nas pautas dos programas.
Muito obrigado pela companhia de vocês. Amanhã, 1h30, nós estamos de volta ao vivo aqui na IPP-TV e eu conto com a sua participação. Nós ficamos por aqui e você pode rever esse programa no IPP Play. A partir de amanhã já está disponível lá, você pode pegar o link, mandar para os seus amigos. É só digitar lá no YouTube, Conversa da Tarde, IPP Play. Você vai ver lá todo o nosso acervo e de todos os programas da nossa TV também. Um grande abraço, fique agora com uma música para encerrar com chave de ouro o nosso programa. A Débora, Josviel, Oséias cantam para a gente e eu te espero amanhã ao vivo aqui na IPP TV. Até lá! Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem